Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Para ti que não me conhece ainda, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Matheus Lamper, eu sou host desse podcast, sou CEO da IB Soluções Imobiliárias, somos uma empresa especializada na estruturação de empreendimentos imobiliários e estratégias de lançamento, gestão de marketing, gestão comercial. E alguns meses atrás tive a ideia de desenvolver esse podcast aqui para poder dar um pouco mais de vitrine, trazer luz aí a pessoas que estão fazendo a diferença no mercado imobiliário, que estão realmente transformando os resultados do nosso segmento e a partir desse conteúdo a gente ir angariando mais pessoas. Então, se tu quiser me ajudar aí enquanto tá me assistindo, enquanto tá me escutando, aproveita, te inscreve no canal lá, ativa a notificação de novos episódios. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo no ar. E não exatamente porque esse vai ser um negócio, né? Eu não sou um apresentador de podcast, mas para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas do mercado. E como eu sempre gosto de frisar, para que a gente tenha um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor, cada vez mais qualificado. Não tem outra maneira de fazer isso, a não ser através de conteúdos, através da educação. Então, em breve, aí, o Sucesso de Vendas vai ampliar suas plataformas, trazendo mais oportunidades para que as pessoas divulguem o seu conhecimento, divulguem seus métodos e seus conteúdos. Então, muito obrigado. Se quer saber um pouco mais do Sucesso de Vendas, tem no canal do YouTube e também tem no meu próprio Instagram, @MatheusLamper, Matheus sem H, alguém vai botar aqui na legenda. Então, me segue lá, que toda semana tem várias novidades, não só do podcast, mas também de todos os projetos que a gente está desenvolvendo. Tá bom? Vamos para esse episódio, um episódio muito bacana, de um cara que eu já acompanho há bastante tempo. Tô tendo o prazer de receber ele aqui nos nossos estúdios, não só pelo profissional que ele vem sendo no decorrer dos últimos anos no mercado imobiliário, mas principalmente pelos resultados que ele vem obtendo, resultados realmente de sucesso aí nos últimos lançamentos que ele participou, ele com a sua empresa, com a sua imobiliária. E obviamente, né, que a gente gosta de trazer para cá quem tem bons exemplos, quem tem disponibilidade também para compartilhar suas estratégias, suas ideias, para que possa te inspirar aí do outro lado, te trazer também novas ideias para tu utilizar no teu negócio. Tá certo? Seja muito bem-vindo ao Sucesso de Vendas, Alessandro Andrades, da Cubi Casas em Condomínio, né? Uma empresa que hoje atua no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu já vou deixar o Alessandro se apresentar, mas eu vou falar rapidamente que é um dos mercados imobiliários, para ti que não é do Rio Grande do Sul, mais disputados que tem hoje no sul do Brasil, né? O Shangri-La, Atlântida, hoje é considerada a capital dos condomínios fechados de alto padrão. Então, são mais de 40, né? Agora ele nos traz os números aí, condomínios já implantados, fora o que tem de área já comercializada, em novos lançamentos a cada temporada. E a Cubi aí tem se destacado entre as campeãs de vendas dos últimos lançamentos naquele mercado. Bem-vindo, vou deixar que tu te apresente aí, conte um pouco da tua história, mas é um prazer te receber aqui no Sucesso de Vendas. Obrigado, Matheus, obrigado pela apresentação aí. A gente vem já construindo uma carreira, fazendo sucesso, levou 20 anos para fazer sucesso da noite pro dia, né? Como se diz. Bom, eu entrei no mercado imobiliário em meados de 2002, né? Mais de 20 anos aí, trilhando esse mercado. E era naquele momento, eu trabalhava numa área de recursos humanos e, por razões da vida, fui apresentado por uma imobiliária local lá em Atlântida, né? Imobiliária Sua Casa. E ali eu comecei a trajetória. Então, fiquei no mercado lá até final de 2004, 2005 e 2005 no lançamento do condomínio no Bosques de Atlântida. Eu já estava pela CP Imóveis, imobiliária tradicional aí, completando 39 anos agora recentemente. Então, ali onde eu fiz uma boa parte da minha trajetória profissional. Só vou aproveitar, vou te interromper. A gente fala que 99% das pessoas que estão no mercado imobiliário não nasceram sonhando estar no mercado imobiliário, né? Tu é mais um desses, né? Que veio da área de recursos humanos. Eu mesmo, né? Não sou corretor, mas
Eu hoje trabalho exclusivamente com o mercado imobiliário, mas eu venho da área de marketing. Sim. Né? Ninguém sabe. Às vezes, quando eu falo, não tem, nem cresci. Só falo, como assim não tem? Tu não é corretor, tu não vende? Eu falei, eu não, quem vende são vocês, né? Então tu veio da área de recursos humanos. Recursos humanos. E daí, claro, eu acho que ali me ajudou a ter um pouco mais de organização, né? Porque a gente nota isso muito, assim, o profissional, o corretor de imóveis, ele passa na frente do escritório, cai para dentro, como se diz, e começa empiricamente ali a aprender as funções e vai indo, o pessoal diz, ó, te vira aí, e vai trabalhando assim, né? E também tem aquela história que venda é talento, que é aquela malandragem, o estilo, que eu vou lá e eu puxo daqui e tal. E a gente sabe que hoje venda é muito mais organização, disciplina, método, Exato. do que efetivamente algum talento comercial, né? Se tem talento de negociação, ajuda muito, né? Mas Exato. a gente desenvolve. Eu acho que a grande questão é que se diz, até hoje se diz assim, a pessoa tem que ter fome, né? Tu tem que ter fome pela venda, mas construir esse relacionamento com o cliente, ele é importante. Esse olhar para o cliente, né? Então, a gente nota que isso, às vezes, falta um pouquinho em muito ambiente de imobiliária. Enfim, a gente trabalha de uma forma... imputa outros tipos de conceitos dentro do nosso escritório, que é a CUB, justamente para chegar nos resultados que a gente vem colhendo, né, hoje em dia. E como é que era o mercado naquele tempo lá? Que hoje a gente... E assim, a gente sabe que o mercado imobiliário, por essas características, termina tendo um turnover grande, muita gente entra e sai do mercado todo dia. E quem está há pouco tempo no mercado, há pouco tempo que eu falo, mais de 5 anos já, né? Que é bastante tempo. Acha que a gente sempre teve o Facebook, o Instagram, o tráfego pago, né? A gente vai falar sobre isso. Mas compartilha assim, como é que tu conseguiu fazer tua primeira venda? Como é que foi esse processo? Porque assim, tu falou agora, é importante ter cliente e construir um relacionamento, né? Uhum. Mas para tu construir um relacionamento, tem que adquirir esse cliente, tem que captar esse cliente, prospectar ele. Como é que foi esse início aí? Eu acho que por isso, assim, ó, os corretores, né, tu acompanha lá, já conhece muitos corretores lá do litoral. Eu vejo que os corretores do litoral, eles são especiais comparado com corretores de outras regiões, né? Especial porque é um corretor talhado a construir relacionamento. Ele primeiro, ainda mais em épocas que eu diria assim, aquela época offline, a gente esperava o cliente muitas vezes ir no final de semana. Ele tem, né, era um momento que o cliente ia lá no final de semana, no sábado, no domingo, o corretor tinha o primeiro contato, não tinha celular, não era o contato como o WhatsApp hoje, que tu encontra o cliente, né? Então era assim, ou o contato era via telefone fixo do escritório, né? Através de anúncios ali da Zero Hora. Zero Hora, os classificados era o mídia paga atualmente, né? Então fazia ali, então tinha o primeiro contato e o corretor dali seguia, então assim, precisava ter muito o relacionamento já de primeiro momento, né? Aquela simpatia ali e tentar resolver o problema do cliente. De fato, isso acontecia. E, claro, o corretor, também aquele que não se acomodava, ele pegava o carro e a freeway era o escritório dele, né? Era o carro e a freeway era o que ele passava a semana. Eu cansei de fazer viagens, às vezes, todos os dias da semana para encontrar o cliente, seja Porto Alegre, região metropolitana ou Serra. Interior. O interior do Rio Grande do Sul. Então, se fazia muito isso. Claro que com a questão da internet que foi vindo, foi entrando dentro nos ambientes, né, de escritório, isso foi tirando um pouco dessa forma do offline e trazendo para o online. Então, ajudou também esse ponto. Então, assim, tem uma disrupção muito grande, né, nesse contato, né, ou o modo operante que é hoje do que era lá inicialmente. Mas eu digo que eu acho que isso criou uma geração de tanta qualidade, né, na geração de corretores, que o mercado do litoral acabou avançando tanto com a tecnologia, que é o que é hoje. Os lançamentos são vendidos muito rápidos, né? E hoje tu tem as duas coisas, né? Porque tu tem a tecnologia, tu contrata, tá à disposição, mas tu tem toda essa bagagem que muitas vezes quem tá chegando no mercado não tem e que vale aqui, né? Eu falo que o sucesso de vendas, ele é para isso. Ele é para trazer as pessoas que fazem a diferença no mercado, que tem algo para contribuir, para colaborar, porque tem gente que acha que o mercado é o que ele é hoje. Não, o mercado, ele te demanda, né, um nível de conhecimento, um nível de trabalho muito superior do que hoje. Eu digo que a mídia social, ela engana muito. Exato. O cliente se engana achando que ele já sabe tudo. Sim. Porque ele viu dados, porque ele acessou pesquisas, que ele nem sabe a fonte. Sim. Nem sabe onde é que vem. Ou porque ele viu o site do produto.
Sim. certo? E ele criou muito mais preconceitos do que conceitos. E hoje tu vai no Instagram, todo mundo virou especialista alto padrão, né? É o que tu mais encontra. Então, isso às vezes confunde a cabeça do cliente, porque nada contra, mas assim, tu tem que ter uma fonte confiável, né? Porque senão, em todas as áreas, né? A internet, ela produz muito conteúdo, muito conteúdo, e às vezes aquilo não representa de fato a realidade local ou as coisas como elas de fato estão acontecendo. Como a gente tava falando fora daqui do ar, né? Eu te falei um pouco dos meus objetivos ao criar o sucesso de vendas e transformar ele futuramente numa plataforma, para que a gente possa efetivamente dar uma filtrada. Sim. Né? Porque, sim, assim como tem muitas pessoas, como todo mercado, sim, verdade. Tem muitos profissionais bons, profissionais sérios, tem muitos que é só o discurso, né? e eu até falo assim que a qualidade, até isso para mim fica num segundo momento. Eu acho que o primeiro momento, e a gente falava também sobre investidores e tal, é o comprometimento, né? O corretor de imóveis, o intermediador, qualquer negócio, ele tem um papel fundamental, que é entender os dois lados e fazer os dois chegarem aos seus objetivos juntos. Sim. E aí sai sempre o melhor negócio possível. Mas as relações não terminam ali, né? Esse cara que vendeu, ele vai reinvestir o dinheiro dele. Exato. E o que comprou, ele vai terminar comprando alguma outra coisa no futuro se ele fez um bom negócio ali. Exato. Seja através daquele imóvel ou através de outros investimentos que ele tem a fazer. E a gente construir essa visão de médio e longo prazo, ou como diz um parceiro meu, de início, meio e fim. Sim. E que esse início, meio e fim se retroalimente e entre numa espiral de sucesso. Eu acredito que seja uma coisa bem importante, né? Pessoas que nem tu aí são referências bacanas. E outro ponto também é a própria indicação, né? Aquele cliente bem atendido e ao ponto que ele satisfez o interesse dele, seja na compra ou na venda do imóvel, e o corretor acompanhou esse processo, o início, o meio e o final, ele vai indicar para outras pessoas. Então, assim, o mercado também ele se criou muito através dessas indicações. Eu mesmo já tenho clientes que já vendi talvez mais de 10, 15 imóveis ou indicou outros, sabe? Tu pega um incorporador, por exemplo, lá que vai comprar o terreno, vai construir a casa. Então, acho que tu também tem uma questão da mentalidade de servir o cliente, inserir ele no mercado. Muitas vezes a gente encontra assim um corretor que ele quer deixar o cliente mais fechado com ele, não abrir para outros parceiros também. Daqui a pouco um incorporador comprou o terreno contigo, um excelente terreno, construiu uma casa. Talvez o comprador dessa casa não esteja na tua mão, mas esteja na mão de um outro corretor, de uma outra imobiliária. Deixa ele vender. Ele vai comprar outro contigo depois e aí começa a ter um giro de negócios, né? Hoje eu ainda comentava, tô recebendo no escritório na nossa consultoria, a Goshen Land, que é uma consultoria de São Paulo que está nos ajudando aí na expansão da nossa empresa, e eu comentava que um dos grandes problemas que a gente tem no mercado imobiliário é que ele é um mercado muito individualista. Sim. Né? O incorporador só pensa no produto dele, não pensa que eu sempre falo, né? Se eu lançar um produto, lançar outro. Se um de nós dois não vender, a gente trava o mercado. Exato. Agora, se tu vender todo o teu e a chance de eu chegar na sequência e vender todo o meu é muito grande. Exato. E esse pensamento em relação às imobiliárias e os corretores já me remeteu de cara ao mercado americano, né? Sim. Que é um mercado onde tu tem o corretor responsável pelo imóvel e ele bota para todo mundo vender. Exatamente. O que ele quer? Ele quer vender rápido para ganhar o dele, para poder vender outro imóvel ou angariar outro imóvel, né? Então, tem um pouco da cultura do mercado que a gente precisa evoluir, né? Precisa evoluir, com certeza. Eu acho que isso, educar o mercado nesse ponto e aprender, às vezes, com as coisas que vêm de fora, é uma questão, acho que muito de cultura, né? O ambiente imobiliário sempre se criou com muita competição, às vezes externa e às vezes interna também. Né? Então, a gente hoje, na CUB, a gente a gente desconstruiu muito dessas culturas, né? Que eu digo que são prejudiciais ao ambiente, porque uma coisa é tu ter um ambiente de competição num período curto ali, talvez 2, 3 dias, uma semana, um mês, um período, né? Agora, tu criar desse ambiente a tua vida, ela não é saudável para as pessoas, sabe? Então, assim, às vezes a gente vê, o cliente acima de qualquer coisa, o relacionamento, mas aí tu vai ver a pressão da imobiliária pela venda, como é que o corretor que fica no meio do caminho, como é que ele se comporta, né? Como é que ele entende Como é que ele entende se ele vai a todo momento ele é avaliado a performance dele em cima de resultado, né? Eu acho que tá certo o resultado,
Mas, às vezes, só o resultado ele não pode ser um interessante, indicativo. a gente não tinha abordado esse assunto ainda aqui no Sucesso de Vendas, mas que legal. E eu acredito bastante nisso, né? Porque, sabe que o nome do podcast Sucesso de Vendas, sempre que eu posso aqui, eu falo isso. Ele é um questionamento sobre o que é sucesso. Exato. O que é uma venda de sucesso? É aquela venda que tu botou pressão porque tu tem que ganhar, bater a meta do mês e tal, e tu apertou o cliente fez um negócio meio desconfortável e amanhã ou depois ele pode não ficar tão satisfeito. O negócio pode ter sido ótimo nos números. Sim. Mas a maneira como tu faz... A maneira que tu conduziu é que vai, eu acho que a longo prazo, né? A longo prazo vai te mostrar o que foi realmente sucesso. Então, é isso, né? Eu acho legal tu relativizar um pouco. E sim, relativizar na teoria é fácil. Mas tu trazer isso para dentro da tua empresa. Obviamente, a empresa precisando vender, né? A equipe precisando vender porque vive de vendas. Mas tu conseguir... e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como que vocês fazem isso, né? Relativizar, ter a pressão pela venda, porque ela é a fome, né? Tem que matar a fome. Sim. Como tu falou antes. Mas, ao mesmo tempo, isso não virar um caso de vida ou morte. Sim. Porque a chance de a gente morrer, na maioria das vezes, é grande, né? Assim, então, dentro desse período, né, que eu estava comentando ali da CP Imóveis, em 2006, 2007, eu trabalhei daí no Moinhos de Ventos aqui com a Nadirani. Foi uma imobiliária que também... Rogério Dirani, um grande professor. E ali eu aprendi muito sobre questão de processo, porque era uma imobiliária também que ali atuava fortemente nos lançamentos, né? Que tinham na época. Mas eu encontrei... Era a grande imobiliária da época, se eu não me engano, isso foi 2006, 2007, 2007, né? Exato. 2008, eu fiz o meu primeiro lançamento imobiliário aqui em Porto Alegre, que foi o Alphaville. Tá. E já era Lopes Dirani. Sim. Ele já tinha vendido, né? Exatamente. Eu saí ali nessa pré-venda, tá? Mais ou menos isso. Porque eu entendi que o mercado do litoral, onde eu iniciei lá, era o meu chão, né? Entendi, porque daí eu tive esse comparativo do comportamento do nosso cliente, que muitas vezes ele está aqui, né, em Porto Alegre, mas atuando aqui eu não tinha o mesmo grau de vínculo com ele, né? O litoral, ele te propiciava mais isso. Então, daí foi quando o Paulinho Nascimento, né, que foi um grande professor da minha carreira, sou grato até hoje por isso, e mostrou o plano lá, que na época era para iniciar a venda ali do Enseada. Então, final de 2007, início de 2008, nós iniciamos a operação ali em Xangri-Lá, uma loja ali, eu mais uma secretária e um agenciador. E foi, daí, ali nós construímos, então fui até... Tem uma linda trajetória, depois em 2010 uma loja gigante, acho que a maior do litoral ali em Xangri-Lá, do lado do condomínio Enseada, e ali nós ficamos trabalhando até 2019, então foram aí 12 anos praticamente na operação em Xangri-Lá. A Atlântida também tinha outra operação, né, com outros colegas lá também, um nível altíssimo de competência, e foi construindo. O mercado, nesse período, eu comecei a acompanhar uma grande mudança, né, a mudança das redes sociais. E principalmente, claro, lá tinha o Facebook, mas ainda tinha aquela questão, né, o corretor que está no Facebook, ele não está vendendo. Né, e de fato, às vezes, perdia um pouco da atenção. Prejudica, né? Prejudicava um pouco da atenção. Mas a gente começou a notar que os clientes eles já estavam indo muito menos na loja para ser um atendimento e iniciou uma operação ali, ou atendimento no telefone. Então, descentralizou a questão. Eu comecei a notar isso, tá? Uma descentralização da empresa como espaço físico, como uma grande estrutura, e muito na mão do corretor. O corretor sendo um pouquinho mais protagonista nesse processo. Isso, o que exige uma qualidade também, né? Exatamente. Porque se o cliente vem na loja, tu é o gerente da loja, tu é o diretor. Exatamente. E o corretor está atendendo ali, tu consegue entrar no atendimento, tu consegue participar, tu consegue ajudar. Exato. Então... Isso começou e a minha primeira venda que eu comecei a notar foi em 2017. Primeira venda através, vamos dizer assim, um contato direto pelo Instagram, marcar presença marcar a visita no imóvel, e o cliente não ir na imobiliária. Nem sabia onde é que é o endereço, o espaço físico do escritório. Eu disse, olha, aí tem um movimento que está acontecendo. Começou cedo nesse momento. Mas enfim, né, daí eu
na época lá da empresa, da CP, eu sempre trabalhei na parte de gerência, né? Gerência de equipe. Então a gente fazia um pouco de tudo. Chegou a ter quantos corretores lá? 12 corretores, acho que foi o número máximo. A gente fez um grande trabalho na época ali de lançamentos do Casa Hermosa, do Pacific. Depois o Enseada foi um grande case também lá, que daí, claro, foi aberto a todas as empresas, né? E em a partir de 17, então assim, 18, final de 18, 19, eu comecei a ter uma outra ideia de imobiliária, né? Entendia já que na estrutura que eu estava, por ser uma imobiliária muito tradicional, né? Muitos processos e uma estrutura muito pesada. Você trabalhava só com vendas ou tinha locação também? Tinha locação esporádica de temporada só. Né? Trabalhou por algum momento, mas era uma locação que às vezes como tu não conseguia manter uma estrutura de locação, aquilo atrapalhava demais a tua operação de venda. Então tu montava e desmontava. E tu não conseguia criar uma cultura ali. Sim. E outra coisa de te perguntar, vocês trabalhavam tanto com lançamento na planta quanto imóvel pronto? Sim, primário e secundário. Exatamente, que eu acho que é uma grande questão que é uma característica do litoral. Mas se tu for ver, tu não consegue treinar de fato o teu corretor. Porque ele, ao mesmo tempo que ele está vendendo no lançamento, ele está no imóvel pronto. Ele está na visita lá, agendamento com o cliente. E em outros mercados mais avançados, ou com mais lançamentos, ele consegue, né? Tu tem a equipe de venda, de lançamento e a equipe de Numa das pronto. minhas palestras que eu dou, eu falo que... Eu faço um comparativo, assim, né? Eu falo que vender imóvel na planta e vender imóvel pronto é como tu ter um comércio. Sim. São comércios. Só que pode escolher qual deles, um é um açougue e outro é uma padaria. E os dois vendem comércio, os dois vendem alimento, tem suas restrições de clientes. Na casa de carnes, lá no açougue, o vegano não vai, né? Mas mais ou menos atende uma boa parcela assim, da demanda de alimentação. Só que os skills, as habilidades do açougueiro e do padeiro são completamente diferentes. Né? Então, assim... O que tu precisa para conduzir um negócio da venda do imóvel pronto, ele é bem diferente do que tu precisa para ofertar e trabalhar um lançamento. E eu vejo, eu tava te escutando falar, eu resolvi comentar isso, porque eu vejo que vocês conseguem, cara, ter profissionais no mercado, formar, desenvolver, manter profissionais no mercado que transitam bem entre as duas coisas. Isso não é normal. O normal é tu chegar em outros mercados. Eu que já lancei 19 estados do Brasil, nos últimos anos tenho operado mais uns 3 estados da região sul. Normalmente o corretor que é bom de lançamento, ele vai mal no pronto. Exato. Né? E vice-versa. O cara que é muito bom no pronto, ele não quer saber de pegar um produto, sair ofertando e captar cliente e tal. O negócio dele é outro, né? E por isso que eu comentei ali inicialmente que o corretor da praia, ele precisa ser estudado. Porque ele consegue trabalhar nos dois, assim, consegue dentro do nosso ambiente lá, né? Talvez se fosse levar isso para uma especialidade, faltaria algumas habilidades. Mas ele consegue tanto ter um discurso para vender um imóvel pronto, o terreno pronto, daqui a pouco de um lançamento ou de um condomínio que acabou de ficar pronto, aquele que já tem 10 anos, né? Já está consolidadíssimo. Assim como ele está lá com as informações básicas ainda de um pré-lançamento, né, superficiais, eu diria, e ele consegue trabalhar com o cliente nesse mesmo tempo, às vezes na mesma ligação. Eu já acompanhei isso acontecer lá no escritório. Só que o imóvel de lançamento, ele te dá assim, ó, tu tem que vender 4 vezes o mesmo produto, né? Isso aí que as imobiliárias mais brigam comigo quando a gente desenvolve estratégia de lançamento. Pô, Matheus, de novo cadastrar, de novo fazer pasta. A gente tem tentado inovar nos formatos de lançamento, exatamente para o corretor não ter esse... porque isso parece que desgasta e vamos falar, né? Como tu falou, a imobiliária vive de venda. Ela tem que ter uma previsibilidade também, né? Claro que respeitando os processos, mas... Tá, aí o corretor ali fica 3, 4, 5 meses trabalhando no empreendimento, chega lá e ele não consegue efetivar o negócio dele. É cruel isso? Vocês têm alguns cenários para quem tá assistindo aí, tá ouvindo? Vou dizer para vocês, os caras aqui fazem
tem 600 clientes para um empreendimento de 400 lotes. Mas não é assim, ó, 600 interessados. Antigamente, quando a gente pedia cheque do cliente para fazer reserva, eles tinham 600 cheques de cliente, entendeu? Não era assim, o cheque do cliente era um cheque do cliente para 5 lotes. Aí quando tu ia ver o que dava de lote, dava 750 clientes para 400 lotes. Exato. E a gente vendia... Eu tive... O meu recorde lá foi o lançamento com a Cotiza, do Joy Vila dos Lagos. Aham. A gente vendeu todo o produto na pandemia em 9 minutos. Né? Mas assim, não é assim, a proposta que chegou. Sim. É unidade, o cliente alocado na unidade com toda a documentação, com a proposta comercial dentro do sistema. Não, tanto em é 9 que minutos. e tanto é que ali, eu acho que no mesmo dia já saía revenda já, né? Exato. Ah, não, eu pago ali pago um ágil e vou ficar com a tua vaga, vamos dizer assim, né? Mas voltando a esse tema que eu acho interessante aí da capacidade, Tá. né, desse corretor a ser estudado aí, gostei da abordagem. O que tu acha que pode ser que o motivo disso é o fato de serem exclusivamente imóveis de segunda moradia e que na segunda moradia talvez a flexibilidade do cliente para o tipo de imóvel, para o prazo que ele quer esperar, tu acha que isso pode ser isso que abre um pouquinho mais o leque de possibilidades para vocês? Eu acredito que sim. E também o fato da gente não trabalhar só com uma micro-região, né? Por exemplo, tu vai trabalhar só com alguns bairros de Porto Alegre. Então, como tu tem um mercado mais aberto, mais amplo, em termos assim de região metropolitana, Serra, Vale dos Sinos... Não, nesse último verão eu não fiz lançamento Shangri-La, mas eu vou te dizer uma coisa. Acho que uns 2 anos atrás a gente fez um estudo. Tá, O Rio Grande do Sul tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. sim. 9 milhões passam pelo litoral. Então o mercado é gigante. Em algum momento da vida desse cliente ou do ano, ele vai passar no litoral. E isso é um ponto que, claro, o litoral ele é gigante, né, também. Mas hoje a atratividade principal em termos de desenvolvimento imobiliário, sem dúvida nenhuma, está ali no eixo Xangri-Lá, Atlântida, Capão da Canoa, né? Tá muito nesse nicho, nesse eixo. E os clientes são impactados por isso, né? Às vezes ele é relutante no primeiro momento. Não, eu gosto de Torres. Nada contra, isso é linda praia. Só que vai passando o tempo, o filho dele quer estar ali. Né? A família, os amigos, então... O que segrega mais mesmo é que são as regiões do estado mesmo, né? Então, assim, tu vê que Torres é um mercado que é mais da Serra, Caxias e tal. Por quê? Porque o acesso... Exato. Pela Rota do Sol e tal, é mais fácil. Mas, sem dúvida, e isso é um movimento que eu moro em Porto Alegre, né? E eu vejo isso muito acontecer, mesmo que eu fosse apaixonado por Torres. Que eu seja apaixonado por Torres. Eu vou terminar caindo em Shangri-La porque minha filha vai querer estar lá, porque os amiguinhos do colégio estão lá, porque meus amigos estão lá. Então termina tendo... já é um mercado que tem um público cativo... Exato. Gigante, né? E assim, o cliente também não basta ir, né? Ele precisa ter estrutura. Ele quer também estar com a parte gastronômica bem servida, que isso melhorou muito nos últimos anos, né? Muito mesmo. Eu acho que foi também um componente que ajudou. A parte da segurança. Saúde, né? Saúde. Eu acho que... Tem hoje um centro de saúde muito bacana. Eu lembro que na pandemia muita gente pensava em morar nessa casa da praia, mas às vezes pessoas mais velhas, né? Nossa, se eu pegar um Covid e eu tiver um problema na madrugada, como que eu... Exato. Né? Então, assim, a gente vê que o poder público também ali, através do... Falar de Shangri-La, né? Através do prefeito Celcinho, ele parceiraço, tem né? De todo parceiraço, mundo, né? Exatamente. Cara não que tem... faz força aí pro empreendedorismo. O gabinete aberto dele, assim, outro dia a gente estava acompanhando ali no grupo da associação, por exemplo, para uma demanda lá, foi marcado uma agenda com ele de manhã para tarde, entendeu? Então não tem... burocracia. Ele ajuda muito essa questão entende muito o trabalho do corretor, é uma das pessoas que entende muito isso, sabe que o corretor, como essa venda acontece muitas vezes fora do ambiente ali, né, de Shangri-La, então ele ajuda muito nessa questão. Mas para complementar também, o eixo ali de Curumim, né, como Capão da Canoa, também vem crescendo, os últimos empreendimentos ali venderam bem para o público da Serra, então assim, isso vai, eu vejo que o mercado litoral, ele vai sofrer uma outra mudança, talvez entre 5 e 10 anos, né? Com a ocupação desses empreendimentos já, que foram lançados e vão começar agora as casas. Então, assim, tem uma demanda gigantesca para a questão de saúde, questão educacional, segurança. Então, isso também...
Muito legal. Mas, cara, eu queria. A gente já deve ter passado aqui mais ou menos a metade do programa, e eu queria a segunda metade desse episódio. Eu queria, e até porque isso é a grande ideia de trazer aqui, né? Queria saber como é que tu concebeu a Cube. O que tu, pô, depois de uma trajetória tão legal na CP, né? Sim. Eu já lançava contigo lá na CP. Sim, verdade. E te conheci lá. O que tu enxergou de oportunidade? O que tu previu de mudança? Como que tu concebeu a Cube? Né? E depois eu vou te perguntar mais coisas, como é que ela vem se desenvolvendo desde então, mas queria que tu contasse um pouco assim do que tu enxergou, né, de oportunidades. E, cara, acho que tem espaço para montar um negócio, um modelo diferente. Sim. Isso aí foi uma construção, assim, já, como eu disse, assim, em 2017, então eu comecei a perceber essa mudança, né, do comportamento do cliente. E daí comecei a estudar, eu fui muito para São Paulo, comecei a estudar muito, algumas leituras também. E em 2019, então, eu, na época, com um sócio, com o Igor, que foi quem trabalhava comigo lá na CP, sempre teve um bom relacionamento entre nós, assim, e também uma pessoa muito, muito ativa. Começamos a idealizar porque, assim, a gente entendia também que o mercado, ou que o ambiente de imobiliária poderia ser um ambiente diferente, tá? Porque tu pega uma imobiliária tradicional, que eu digo, primeiro que é difícil tu nichar o teu negócio numa imobiliária de muitos anos, né? Porque ela vai angariando imóvel, às vezes vai trabalhando de uma forma sem um planejamento muito estratégico, daí tu é forçado a ter um time grande, daí tu abre mão de qualidade, então uma série de fatores ali, né? E a pressão pela venda, né? É inevitável, porque tu tem um custo elevado de operação, então tu tem que fazer. E o direcionamento, para tu direcionar alguma coisa, tu precisa fazer escolha. Exato. Para fazer escolha, tem que fazer renúncia. Exatamente, é muito mais renúncia, difícil, né? é muito mais renúncia do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente começou a desenhar ali uma ideia de negócio e em 2019, em setembro de 2019, nós inauguramos a Cube com o propósito de trabalhar somente, até pelo que a gente estava acompanhando, somente casas e terrenos dentro de condomínio fechado. Então, era... né, o nosso nicho... Nichar o negócio. Eu comecei a estudar que o negócio... Renunciou bastante coisa aí. Exatamente. Eu acho que metade da carteira já parou por ali, né? E como é que tu faria isso? Eu não queria educar uma empresa, não teria eu não teria esse alcance, né? E nem os corretores. Então saímos 6 meses depois da saída da CP Imóveis. Comuniquei o Paulinho na época, 3 meses antes. Paulinho, tô com essa ideia, assim, né? Acho que eu não tenho mais como entregar algo novo aqui na CP. Então, a ideia é construir algo diferente. Começamos a desenhar o projeto. E foi. Então, abrimos em 2019, final. Não posso dizer que achamos que já sabíamos tudo de empresa e ali começamos a descobrir um outro negócio também, né? Porque daí foi assim, era a vontade de 2 corretores bons, né, autônomos. Quantos anos tinha de mercado já? Só quero dar um ali em 19... 17 anos. Exato. Então, tá aqui, ó, fica o exemplo do cara com 17 anos de mercado, campeão, com vários sucessos de vendas, com uma imobiliária gigante sendo tocada por ele, saiu com uma ideia muito clara, muito objetiva do que queria fazer e encontrou diversos desafios para se tornar um empreendedor imobiliário, não mais só um corretor, né? Ou um diretor de vendas. Então, tu que está começando agora, vai aprender com o cara. É mais fácil, é o caminho. Quer ser um empreendedor no futuro? Te prepara para isso. Porque eu vejo, cara, tenho visto muitos corretores imobiliários de extremo sucesso, como corretor, se frustrando e se perdendo no mercado no momento que quer virar um empreendedor. E exatamente. São coisas que tem habilidades bem diferentes que tu precisa desenvolver, né? Até eu vou deixar uma dica de um livro aqui que me ajudou muito, que foi indicado na época pelo Lucas Gobert, da Private, né? Da Private, claro. Esse cara tem que trazer aqui. Sim, verdade. Professor, tá? Professor, sabe muito. O mito do empreendedor. Que eu fui falar com o Lucas numa época, cara, te acompanho nas redes sociais, eu te admiro o teu trabalho, tua empresa e tal, como é que tu faz as coisas, né? E daí eu vi uma distância quilométrica do que é a empresa que a gente conversou ali num café, num almoço, para o que eu precisava, o que eu queria. E daí, cara, tu tem que ler esse livro aqui, O Mito do Empreendedor. Voltei, comprei no mesmo dia o livro, estudei o livro 3 vezes. Consumi o livro. Anotei, e disse, mas tá tudo errado o que eu tô fazendo.
Nesse momento eu já estava sozinho no escritório, que o Igor já tinha partido para pro ramo mais da construção, Sim. né? Já tinha início de 21, no caso, né? Então passamos final de 19, 20, pandemia. Início de 21 pandemia ali. Não dava nem para vocês, não dava nem para detectar problema, né? Era só venda, comissão, venda. Não, e daí ali, na questão da pandemia, eu até falei assim, pô, tanto tempo para abrir uma empresa logo agora, vou montar logo agora, 6 meses, né? Mas a gente não tinha ideia que a pandemia ia acelerar tanto o mercado da praia. E o que foi assim, nós não tínhamos estrutura de venda também, né? Então acho que ficou dinheiro na mesa ali por essas razões. Mas aí depois do papo lá com o Lucas, peguei o livro, estudei o livro e vi que estava tudo errado. Um outro cara que me ajudou também, o Eduardo Klepzig, né? Não está mais aqui conosco, né? Nossa, esse era um grande professor também da Foxter, né? Também. Conheci o Eduardo na época ele era da Lopes. Sim, eu tive o prazer de trabalhar com ele, cara, assim, né, na Dirani, assim como os outros, né, o pessoal da Dirani como um todo, né, altíssimo nível, mas ele é uma pessoa que eu mantive contato até hoje, assim como o Rogério também. E um dia ele ligando, cara, até quando eles fizeram a negociação acho que foi com a Loft, né, na época. Isso, com a Loft. Isso, um dia ele ligou e disse, cara, eu achei que tu ia mandar uma proposta aqui pra comprar a imobiliária. Eu disse, não, eu acompanho o teu trabalho, excelente e tal, mas tu tem que fazer tal coisa, a tua força tem que estar no comercial. E aquilo ali me despertou, opa, não tinha me dado conta disso até então, com uma ideia tão presente, sabe? Tão clara. E juntando daí com o que eu já estava estudando, a gente remodelou toda a empresa. Toda a parte comercial mesmo da empresa, que até então não tinha. Era muito pautado sabe aquele corretor personagem? Que ele que determina, ele que faz quando quer, quando não quer, quando tá afim, quando não tá afim. E isso hoje tu não constrói uma empresa desse jeito. Cara, então ali eu vi que eu precisava primeiro pessoas. Tá? Eu acho que foi um momento chave para a empresa, para a Cubi. Na metade, mais ou menos, hoje a gente vai falar de 6 anos, mais ou menos há 3 anos, a gente viu que precisava de, primeiro, contratar pessoas, cultura, alinhamento, processo. Era isso, tá? Ponto-chave, vou dizer. 0 talento, 120% trabalho. Exatamente. E pessoas sem personalidade. Personalidade e assim, tanto é que a gente zerou o time, zeramos o time, ficamos sem corretor, digamos assim, corretor já com performance. Sim. Contratamos pessoas, chamamos pessoas de fora. Na época também a minha esposa ajudou muito. O Murilo meu filho já estava trabalhando conosco já. Então, eu acho que é uma base de aliados dentro da empresa, que dá uma sustentação, né? E eu digo que isso também foi fundamental ali no início. E fomos indo. Então, treinamento. Agora, porque o que eu entendia, tá? O trabalho do corretor, claro que o corretor sem experiência, mas desde que ele treinado e com boa vontade, ele vai suprir, ou o tempo mesmo vai adaptando essa performance ao trabalho do corretor, tá? Então a gente fizemos isso e começou ali a ter um desenvolvimento já melhor. Já no primeiro empreendimento, que foi o Wave da Plaenge e da TGD lá, né? Sim. Da Vanguard, no caso. Nós já fomos bem em vendas ali, mas ainda de uma forma que o mercado ainda não nos notava, né? E a gente nem queria isso mesmo. Depois teve o outro empreendimento que quem conduziu as vendas foi a CIA, né? Paulo Toledo. Com o Paulo Toledo e com o Arthur. Isso. Que foi o Du. Já fomos muito bem lá. O imobiliário até então com 4 ou 5 corretores, tá? Nós já ficamos ali em quarto em vendas, com processo de venda e com processo. A gente não... Sim. Eu costumo dizer assim, né? Nós não controlamos venda, a gente controla processo. É aí trabalho. Que tá. Trabalho, aí que tá. Só que para isso tem que ter cultura, um alinhamento do time, e eu acho que uma grande coisa é o teu ambiente. O teu ambiente tem que ser bom. Claro que a gente fala, mas um ambiente bom por si só. Não, é um conjunto de coisas. Um conjunto, exatamente. E ali eu comecei a entender, por exemplo, CRM, ele é importante. Então a gente vê que corretor... Cara, se o corretor tiver alinhamento desde o início da tua operação,
ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai preencher o CRM, ele vai usar o CRM como tem que ser usado. Então, hoje, nossa empresa, ela não tem... Ou a gente tenta eliminar cada vez mais aquele que eu digo assim, que são os problemas de primeiro nível, tá? O que são? Cara, problema de primeiro nível é assim, hoje, o que é mais comum dentro das imobiliárias, tá? Problemas de relacionamento, às vezes, entre gestão, corretor, não entendem bem a política da venda ou política de trabalho, às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Nós temos lá tudo às claras. Então, assim, como nós trabalhamos, o que nós aceitamos, o que faz parte do nosso dia a dia, o que não faz parte. Então, assim, problema de primeiro nível é aquele corretor que não respeita o colega, que não respeita o horário, que ele acha que a venda dele é a mais importante do que a empresa, entendeu? Então, assim, falta, às vezes, que a gente chama também, que é o resultado líquido da venda, que é assim, o resultado líquido, às vezes, é assim, o corretor foi lá e fez de tudo para vender, passou por cima do colega, não é que ele tenha, às vezes, sabe, criou um relacionamento ruim dentro do ambiente porque ele queria vender. Isso te deixa um resultado líquido depois ruim, racha a equipe. Então, para quem acha que os problemas primários aí não, a hora que eu fui lá e angariei a casa, não estava completo os dados no CRM e tal. Tem um desafio para que tu tenha isso, né? Exato. Tu tem um desafio anterior aí, que é construir realmente um time. Exato. Com um propósito, olhando para o mesmo lado, caminhando no mesmo passo, se né? respeitando, exatamente. Então, assim, com um alinhamento que eu digo, e isso como é que tu constrói isso, né? É em cima das personalidades. De personalidades quererem aprender e dentro de uma cultura da venda. Às vezes o pessoal fala, o que é a cultura? E daí sim, a cultura é, por exemplo, é o time ele se ajudar. Se tem alguém que está, às vezes, precisando de uma informação adicional dentro de um empreendimento, dentro de um lançamento, e tu acompanha bem os lançamentos, sabe muito bem disso. Lançamento, quem tem a informação primeiro, às vezes leva, né? Então, assim, e a gente vê isso no ambiente, assim, às vezes o corretor recebe uma informação, vai passar isso dentro do escritório no outro dia, sabe? Porque ele precisa, a venda dele é a mais importante. E não, a gente conseguimos desconstruir isso dentro de um ambiente saudável, realmente saudável dentro da empresa e com as pessoas corretas. E me conta, eu sei que tem mais uma característica disruptiva aí da Cube, que é a sede de vocês. Sim. E já vou aproveitar e vou engatar uma pergunta, tu vai contar aí como é que tu concebeu essa questão e como é que foi, né? O desafio de implantar isso. Mas o quanto tu acha que isso também impacta durante o dia a dia ali, na construção desse relacionamento interno, dessa união, desse alinhamento? Tá. É uma construção assim que vem desde lá do início do nosso projeto, tá? De ambiente. É muito comum dentro das empresas, assim, dentro das imobiliárias, o ambiente ser o ambiente o comercial, uma loja, que é onde a imobiliária é construída esperando o cliente, né? Isso eu vi que não fazia mais sentido para litoral, porque o cliente ele não vai mais tanto na loja como ia antigamente, né? Então, assim, o corretor saía de casa de manhã para dentro de um ambiente office, né? Vamos dizer, um ambiente totalmente comercial ali, ficava. E daí, nossa ideia era uma concepção de um ambiente mais confortável, né? Mas que isso não tirasse também a questão da sua responsabilidade pelo trabalho. Não, pelo contrário, talvez até aumentasse, né? Exatamente. Ele exige exatamente isso. Ele exige uma responsabilidade maior. Porque, então, assim, a gente tem um ambiente mais aberto, onde as pessoas ali... Mas não é uma loja. Não é uma loja. Esse é o primeiro ponto. Assim. Não é uma loja. É um andar fechado num prédio comercial ali na Paraguaçu, em Xangri-Lá. É um andar fechado, então a gente não tem a expectativa de atender um cliente que chegue lá, uma vitrine. A gente não tem vitrine. Pensa bem, né? De certa forma, quantas vezes a gente passa na frente de imobiliárias, não necessariamente em Xangri-Lá, em vários lugares, Sim. Que são lojas. Sim. E o corretor tá na frente, tomando um cafezinho, fumando, conversando com o vizinho. Às vezes até sai algum negócio, mas ele talvez, né? Agora tô aqui inferindo, isso tem aumentado a responsabilidade. Cara, o cliente não vai vir. Vai bater aqui na porta. Eu preciso... Exatamente. Exige uma disciplina dele. Exige uma disciplina. E eu não falo só o cliente que está comprando, né? Porque isso daí tá cada vez mais raro. Exato. Ele anda na rua batendo de porta em porta. Mas o cliente quer vender. Exatamente.
Até mesmo para tu poder aí fazer a angariação de um imóvel, se tu não sair dali, se tu não for atrás, se tu não procurar, não tiver relacionamento, não tiver indicação, tu não vai conseguir E, ter esses imóveis disponíveis, né? e isso acaba te dando umas travas, eu vejo assim, no teu ambiente, porque hoje, por exemplo, a gente em alguns momentos lá, se nós queremos lá trabalhar, fazer o nosso dia de trabalho fora do ambiente da imobiliária, fechamos a imobiliária e vamos para outro ambiente, para um plantão de vendas, por exemplo. No Península nós fizemos isso várias vezes, da Melnick Arcade. Sim. Várias vezes. O pessoal até se questionava. Mas a Cube não sai dali. O que acontece com isso? Daí aí começa uma construção, né? De todos somos uma marca, que eu digo, né? Lá no escritório a gente tem isso. Todos somos uma marca, que é a Cube. Então o nosso corretor, o nosso profissional hoje, ele é protagonista da empresa. Claro que eu apareço, né? Como uma palavra mais forte, a questão do diretor da empresa. Eu acho que ela é fundamental também para dar suporte para o corretor. Mas o corretor, ele é protagonista. Nós não temos a pretensão de deixar o corretor em segundo plano, ou ele não aparecer, ou eu só usar ele, né, no momento que ele está lá conosco. Então, assim, o nosso corretor hoje, ele sabe que ele está num ambiente de treinamento, de evolução. Ele tem episódio, assim, ele passa por momentos que eu diria, de desconforto, no sentido, assim, de sair fora da caixa, ou melhor, de se desafiar. Gravação do vídeo, de fazer materiais, de ter uma presença digital, de, sabe, entender do produto. Então, ele é muito acostumado a isso. Se o corretor não está muito disposto a esse aprendizado, ele não se encaixa muito no nosso ambiente, ou se é um corretor também que ele está mais interessado no momento dele próprio, sem ter muito individualista, ele também não se encaixa no time. O time mesmo já... Tem uma seleção natural aí. Tem uma seleção natural, isso aí que eu digo. Então é aquela coisa mesmo que, assim como a cultura, ela contrata, a cultura também demite, né? Não é bem o termo, jurídico não seria o termo, né? Mas isso acaba acontecendo... Assim como ela atrai, ela repele. Exatamente, Mais ou menos aí isso. é que tá. E hoje a gente não precisa ter nenhum comando específico para isso. A pessoa já começa a entender que ela não está fazendo parte e ela, por livre e espontânea vontade, ela sai. Eu quero, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero fazer um comentário aqui, porque há muitos anos, eu dou palestras já dei palestras para 1.500, 2.000 corretores, ou para 50 corretores, e eu sempre repito uma pergunta no início das minhas palestras, e até hoje ninguém conseguiu me responder essa pergunta, que é o seguinte: o que se faz exatamente da mesma forma há mais de 50 anos? Qualquer coisa no mundo. Tudo mudou. Agora, a maneira como se vende imóvel Sim. é a mesma coisa. É um vendedor, um intermediador e um comprador. É. E eles não têm vínculo entre si, e eles são autônomos. Esse intermediador, muitas vezes ele é uma empresa que é formada por autônomos, e nada mudou. Eu falei, cara, tem um problema aí. Sim, com certeza. Se nada mudou, tem um problema. Mas eu fiz esse gancho porque para mostrar para as pessoas que estão, né, hoje aqui até aqui junto conosco, que apesar da estrutura do negócio ser igual há mais de 50 anos, sempre dá para fazer algo diferente, inovador. Vocês estão de parabéns. Eu acredito muito que isso é necessário. As Sim. pessoas precisam se posicionar dentro do mercado imobiliário. Minha empresa é uma empresa de casas em condomínios que trabalha com uma cultura dessa forma, que não aceita isso, que não aceita aquilo, que trabalha dessa forma, porque essa é a única maneira da gente pegar uma estrutura questionável. Se ela funciona igual a mais de 50 anos, ela é questionável, pelo menos, né? E fazer dela uma estrutura cada vez melhor. Sim. Para todo mundo. Sim. Acho que vocês foram muito felizes, assim, porque construíram uma estrutura lendo o mercado, primeiro. Segundo, se preocupando com vocês mesmos antes do cliente. Nós queremos um ambiente assim, nós não queremos um ambiente tão competitivo, mas não podemos perder o foco comercial e tal. E no final das contas, com isso vocês conseguiram melhorar a experiência do cliente. Exatamente. E com isso conseguiram gerar mais resultados. Exatamente. Então, é um caminho difícil de trilhar, porque não adianta, tu só vai perceber o valor dele no médio prazo, e a gente sabe o quanto a nossa área comercial é imediatista. Imediatista, né? O comparativo hoje com o Instagram, a todo momento, né? A todo momento tu tá ali sendo comparado pelos outros, né? Porque eu acho assim, na Cube a gente entende que nós trabalhamos de uma forma diferente.
Então, assim, a competição é muito hoje, ou o comparativo é muito mais do mercado fora para dentro, sabe? Claro que, assim, não dá para negar que a gente tem as nossas Mas estratégias, eu né? vou te dizer o que eu penso. E eu penso que a cultura te conforta. Sim, sim. Entendeu? Quando tu vê que o outro lá tá muito bem Aham. e tu não, naquele produto, naquele momento, naquele negócio, tu não desempenhou, eu falei, cara, aqui fizeram de um jeito que eu não faria, entendeu? E aí a minha cultura aqui me conforta de não estar lá, de não fazer aquilo ou de não ter aquele resultado. E como tu falou, tu mesmo veio de uma experiência de mais de 10 anos à frente de uma empresa, que é difícil tu mexer na cultura. É difícil, a estrutura é muito Então, sólida já. não tem, não, o que eu tô exaltando aí, porque eu acho que exemplos como o de vocês aí, eles são fundamentais, mas isso não significa uma crítica Não, aos ao demais. contrário, Eu só exato. quero dizer o seguinte, cara, não vem com essa história que não dá pra fazer diferente, não vem com essa história que, porque é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque dá pra fazer diferente. É. E não abrir mão de resultado, e não abrir mão de uma série de outras coisas. Né? Sem dúvida. E a gente até diz assim, né, que por exemplo, falando em termos de, talvez de time, cultura, alinhamento, propósito, por exemplo, hoje nós já chegamos a um ponto, e isso não acontecia antes, tá? Já chegamos a um ponto de ter uma procura orgânica das pessoas para trabalhar na imobiliária. Então, isso não me deixa contente também, no sentido assim, a gente mais diz não do que sim para as pessoas que querem trabalhar. Que procura. Que procura. Às vezes, numa pergunta rápida ali, tá, mas como é que é a tua estrutura hoje? Como é que tu trabalha? Então, assim, ali tu já tem uma sequência. Eu não quero mudar, a gente não procura não mudar as pessoas no sentido, tá? Contratar a pessoa certa, sem abrir muito esse leque também. Outra coisa que nós fazemos é cada pessoa que vai entrar na empresa, o time dá um ok inicial, concorda, entende por que vai entrar mais um corretor, mais dois. Então, eu acho que isso também é bacana. Parece meio assim, não, é muito... Quantos corretores são lá hoje? Hoje nós temos 7 na equipe. 7 na equipe. É. E aí vem a minha próxima pergunta, que é o seguinte, cara, como performar entre os campeões de vendas de grandes lançamentos, que é o que vocês vêm fazendo nas últimas 2 temporadas, aí, pelo que eu tenho acompanhado, com uma equipe tão enxuta, já deu para ver que ela é bem qualificada. Sim, né? sim. Não só no sentido da capacidade dos profissionais, mas no perfil deles, né? Ela está qualificada, ela está filtrada. Sim, sim. E aí, eu sei que um pouco disso está no digital, que vocês talvez conseguiram transpor algumas barreiras aí do tráfego pago e tal. Queria que tu contasse pra gente como é que tu trilhou esse caminho e conseguiu, mesmo com todos esses diferenciais, com todas, talvez, dificuldades que tu criou pra ti mesmo. Sim. São travas que hoje a gente tem que lidar com elas, né? Como é que tu conseguiu? Bom, agora, cara, eu tenho uma empresa no ambiente que eu quero, no modelo físico que eu quero, com o perfil de profissional que eu acredito. Sim. E mesmo assim eu tô lá performando no topo da pirâmide. É uma construção de vários pontos, tá? Então, assim, a gente teve que fazer algumas escolhas tempos atrás, tá? Hoje, por exemplo, quem cuida das nossas redes sociais, nosso Instagram, não diria o marketing, porque o marketing ele engloba mais amplo. Mas as redes sociais, a minha cunhada, a Mayara, então ela faz um excelente trabalho ali de acompanhamento. O time também hoje conta, né, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu irmão. Então também é aquela questão de dar uma sustentabilidade, né, nisso. E com as pessoas também que têm um relacionamento muito próximo nosso, familiar também, ajuda muito, isso também acaba ajudando bastante, tá? No dia a dia, no desenvolvimento, assim. E pessoas sérias. Tu fala isso na gestão? Não, de time comercial mesmo. Time comercial. Porque, assim, acho que também, eu diria assim, que o nosso modelo, ele funciona muito bem para uma empresa de tamanho pequeno, tá? Porque, assim, que eu digo que é uma... O que não significa resultado pequeno, é exatamente, deixa para as pessoas entenderem. Mas o que eu chamo muito de uma gestão horizontalizada, tá? Que é assim, eu tô no comando, evidentemente, mas eu tô dentro do escritório e o corretor, ele tem livre acesso comigo a todo momento. Então, assim, aquela reunião, tem que fazer o one-on-one com o teu corretor de tanto tempo. Cara, isso a gente acontece quase que de hora em hora no escritório. Organicamente, exatamente. É no café, é num alinhamento. Então, a gente tem esse processo de trabalho sem frescura dentro da imobiliária, tá? Dentro do nosso ambiente. Então, começou essa construção ali. Claro que o digital, ele é muito importante, porque ele vai te posicionar, mas
só pela campanha em si, ele talvez não teria o resultado que tem. Então, assim, é toda uma construção de posicionamento, né? A gente tem esse posicionamento de trabalho, os nossos corretores. Então, aquela questão que eu te falei ali anteriormente de serem protagonistas, eles têm um papel importantíssimo no lançamento, porque muitas vendas vêm através do trabalho do corretor, individualmente. Não é só a imobiliária que concede o lead, né? Então, assim, hoje, por exemplo, quem fez o nosso último trabalho lá com a Digital Brasil, por exemplo, do William e o Gabriel, excelente. Duas feras, meus parceiros também de negócio, eu indico, indicação no ar aqui, esses guris entendem de negócio. Por exemplo, assim, já trabalhamos com outras empresas, que daí é aquela questão assim, mais presa, tu tem uma demanda, tu vai levar, tu tem que mandar a demanda para daí a tantos dias vai ter retorno e tal. E hoje na mídia paga, o que é de manhã tá certo, de tarde não tá mais. Né? Ou da noite já não tá mais. Mídia digital, assim. Então assim... Até porque ela te proporciona mensurar quase em tempo real, né? Em tempo real. Então assim, a gente teve conversa ali com o pessoal lá que era... Cara, mudou a estratégia, vai ter que ser assim agora. Então assim, prontamente o pessoal já colocava em ação alguma coisa. Essa então capacidade assim, operacional é fundamental. Né? Então é uma construção. E outra, né? Tudo isso também funciona. Mas se o teu time não tá preparado, treinado, o lead chega e vai por água abaixo. E acho que uma outra coisa que a gente nota muito, é muito nítido para nós, assim, que nós vemos, assim, imobiliárias fazendo anúncio, reserve seu terreno agora, ou escolha seu terreno. Cara, lançamento... Quando ainda não é possível. Exatamente. Então, assim, o nosso time também, aquilo que eu te falei do cliente, tá? Ter a responsabilidade, o nosso cliente, que ele entra no nosso prospect, vamos dizer, ele é informado do passo a passo desde o início, do primeiro contato, e de uma forma profissional. E o nosso corretor sabe o que é, o que ele pode, até que ponto ele pode prometer para o cliente. Então, assim, a gente adotou uma postura assim, ó, eu posso te prometer total atenção ao teu interesse, mas prometer, a gente não vai prometer. Sabe que eu tive um caso lá na praia, de um corretor, que a gente construiu todo o processo de lançamento digital. E ele é um corretor de extremo sucesso, com uma carteira de clientes super bacana. E ele, cara, meio que não... Normalmente é um cara bem demandado. Sim. Esse perfil de profissional. Sim. E o produto era bom, tal, né? Ele foi e ofertou para os clientes dele, angariou muitos clientes na base dele. E disse, cara, me manda teus documentos e me manda o cheque que eu vou te conseguir o lote. Só que, cara, ele saiu, a gente abriu online as reservas ao meio-dia. E ao meio-dia e 10 o sistema foi fechado. Entendeu? E ele voltou do almoço e tinha um bolo de cheque, uma promessa. Ele falou, cara, cadê os lotes? Falei, acabou? Mas como assim? E os cheques? Não tem cheque? Quem falou que tinha cheque? Mas é que antigamente tinha, né? Sim, então, e o cheque era uma garantia. É uma garantia, né? A tua chave para conseguir o terreno, né? Exato. O cheque era a tua chave ali, ó. Tá aqui o cheque do cliente. Então eu vejo que essa questão aí do mercado tá mudando muito e tu conseguir, né? E às vezes com uma estrutura muito grande é muito difícil te adaptar. Isso nós notamos, tá? Daí tu perguntou assim, por que um time tão enxuto, reduzido, conseguiu um resultado tão expressivo? Eu acho que passou muito por aí, tá? O time se fechou de uma maneira que eu até hoje eu não vi. Vou dizer assim, não vi mesmo. Já frequentando muitos e muitos salões de venda, muitas e muitas equipes, muitas e muitas culturas, mas te digo que aconteceu um fato, uma união entre o time, te digo assim, sinceramente, que é incrível, até hoje eu não vi. Foram 32 terrenos vendidos, tá? No Península. Foi eu que vendi. Dos outros 31 lotes foi a equipe que vendeu. Então, entre eles... Estamos falando de um VGV aí... entre eles, tá? Importante. Entre eles. Então, isso... Eu digo assim, jamais visto, porque normalmente aquele negócio, aquela corrida, quem mais vendeu é não sei o quê. Não, cara, assim, acontecia casos lá do cliente, o corretor tá com um terreno, digamos, na expectativa de reservar para um cliente dele, chegar um outro corretor colega, já com os documentos, cara, vai, abre mão, vai, pode tocar que o meu cliente vai comprar um outro, fecha a venda, e assim... E outra coisa também, nos fechamos de uma forma que o que interessava era o cliente, a demanda do cliente, tá? Sem olhar para a imobiliária A, B ou C. E, incrivelmente, nós não sabíamos que seríamos campeões, não sabíamos, de forma alguma.
ficamos sabendo, acho que meia hora antes da divulgação do prêmio, porque foram saindo as imobiliárias que já tinham vendido, né? Tava sobrando só tu lá. Quarto lugar. Daí, bom, pelo menos quarto lugar a gente tem que ter ficado, né? E daqui a pouco saiu o quarto lugar, daí, bom, terceiro lugar a gente tem que ter ficado. E daí foi indo. Então, assim, até falando ali de Península, de Melnik e Arcádia, né? Eles fazem um trabalho tão bom ali, angariado, claro, né, pela Alessandra. Mas, Uma assim, craque. São craques. A gente andou se fechando no mercado, um lançamento aí, cara, e é muito bom, né? Quando tu tem... A gente tava lançando um produto, eles estavam lançando outro no anterior. E é muito bom, cara, quando o mercado roda em alto nível, sabe? Porque no dia a dia ali tem o empurrão pra cá, o cotovelaço pra lá, internamente, né? Mas, cara, a gente abriu, vendeu tudo, eles foram lá, abriram e venderam tudo. E isso pro mercado é excelente, cara. Isso transforma. Isso foi em Santa Maria, em 2021, foi pouco tempo atrás. E, cara, isso transforma, o mercado mudou da água pro vinho, entendeu? E assim... É espetacular. Então, assim, eu torço muito por todos os projetos. A gente consegue atender um percentual muito pequeno dos projetos que vão pro mercado. A gente não tem nem braço para isso, né? E eu torço muito pelo resultado de vendas, mas eu torço ainda mais pelo resultado de vendas qualificado. Sim, exato. E a gente sabe que na mão desses craques aí o resultado acontece. E a gente nota, assim, quem tá ali acompanhando, a gente nota que tem uma... Claro que eles têm uma estratégia muito vencedora, né? Porque daí tem o time de base lá, que começa, quem fica lá no dia a dia é o Marcelo Perna, um cara que também muita experiência no mercado. O William, não sei se tu conhece também. Conheci, o William que tava lá em Santa Maria. Tá. E o Ibanez, né? O Fernando Ibanez. Então, o pessoal nos dá muita pressão, né? Não dá muita pressão, mas assim, cara, são muito competentes no que fazem e é por isso que vende, por isso que o produto chega redondo e até isso é uma informação que nós levamos pro time, né? Gente, é o seguinte, ó, não é momento de discutir, às vezes, porque a gente vê que aquela questão do alinhamento lá da empresa, tá? Qual é o norte que a empresa vai dar? Todo corretor vende o que quer. Se é momento de lançamento, o que tu vende? Qual é o foco? Cada um atira para um lado, então tu não faz volume. Então, assim, não é momento de discutir produto. O produto tá na mesa, preço tá na mesa, forma de pagamento tá na mesa. Então, assim, é momento de venda. Não é momento de, por que fizeram tal coisa? Que a gente nota isso. E, às vezes, o time acaba se desintegrando, vamos dizer assim, ou perdendo o foco, né? Porque cada um daí tem um pensamento. Exatamente, cada um tem um pensamento, cada um tem uma política, cada um... eu acho que aquele produto é mais isso, mais aquilo. Não, então, aquela assim, estratégia de lançamento eu não concordo, estão me pedindo para fazer isso, eu não quero fazer. né? Exatamente. Então, assim, como dessa vez agora foi o Pix, né? O Pix Gold, para nós foi uma imobiliária... Tu viu ali, a nossa trajetória comercial, ela é jovem. A gente estava esquecendo também do Raro, né? Que foi um lançamento anterior da Melnik e Arcádia. Vocês também performaram super bem, né? Performamos bem, a gente cometeu ali no dia lá algum outro deslize, então a gente ganhou um prêmio de revelação, né, que a gente ficou muito grato também. Acho que aquilo ali nos impulsionou muito para atingir o resultado que atingimos no Península. Aquilo realmente nos deu vocês estão no caminho certo. Com um time maior na época, tá? Um time maior. Claro que o Raro era menos lotes, né, então a pressão também era maior, né, em termos de disputa de terreno, mas correu tudo bem. E no Península a gente conseguiu melhorar. Mas isso é o que eu sempre falo, Alessandro. Na vida, ou a gente ganha ou a gente aprende. Né? Quem sabe encarar as coisas desse jeito, termina traçando um caminho de evolução e a evolução que te leva para o sucesso. Sim. Claro que assim, ó, como tu falasse, né? Tu tem que ter o foco e escolhas. Teve lançamento também no litoral que nós não performamos. Não é só... Mas aí, assim, um time com 5 pessoas, cara, é humanamente impossível tu colocar 2 grandes produtos no salão e tu querer performar os 2 grandes produtos. Então, assim, o Harmony, né, que foi o da Nazar e da La Santa, excelente produto, vendeu praticamente todo, a gente não conseguiu performar. Agora, no Ademelo, nós estamos... Que foi a saída, assim, terminou o Península, já veio o Verano da Demelo. Junto lá com o Eduardo, né? ECL. ECL. E, cara, ali a gente tá indo bem. Acho que a gente tá conseguindo... Acho que o que a gente deseja, assim, né? Enquanto clube, enquanto empresa, atender bem os clientes, os nossos corretores estando bem, estando satisfeitos com o ambiente de trabalho, com as suas vendas, não perdendo venda, não deixando dinheiro na mesa, tá excelente. Então, assim, a nossa competição, que eu digo assim, ela é muito interna e para deixar o cliente satisfeito, sabe? Eu acho que isso é um dos segredos que eu diria
né, dentro desse componente aí geral de, como tu estava falando, né, o ambiente imobiliário parece que tudo que tu faz hoje, toda a tua vitória, amanhã ela já tá zerada, tu tem que conquistar de novo. Então, mas é isso, eu acho que a gente está construindo um bom legado aí, ou mostrando que dá para trabalhar em ambientes diferentes. Tá conseguindo deixar, como tu falou antes, um resultado líquido positivo, né? O resultado líquido lá, as pessoas estão bem, estão com saúde mental e satisfeitas, né? Eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que sempre encerra, acho que a gente já tá chegando no final aí do episódio. Mas, cara, minha pergunta pra ti, por conta do papo, como ele foi, os caminhos que ele tomou, sim, eu vou dar uma incrementada na pergunta. E aí tu... Tá. Cara, a pergunta é aberta daquilo que realmente... qual é o teu sentimento, tá, muito mais do que ter que comprovar isso por número, por resultado. E qual é a tua percepção mesmo, inclusive a tua visão, né, de futuro profissional e pro teu negócio e pra tua equipe, né? Primeiro, a pergunta começa por algo que eu nunca pergunto, mas depois ela termina na pergunta normal do encerramento do episódio. Tu considera o teu time um time de alta performance e essa é uma busca, porque é o que parece, e dentro disso, o que é sucesso pra ti? Cara, excelente pergunta, tá? Eu vou dizer assim, alta performance, eu considero o meu time altamente engajado e responsável, tá? Por quê? Eu acho que a alta performance, ela sempre dá pra buscar essa alta performance, assim como um atleta. Ele tá sempre buscando, ele nunca vai dizer que ele já é alta performance, porque ele vai sempre buscar aquele segundo a mais, aquele milionésimo de segundo a mais, se for na área do esporte, ou um jogador de futebol, ele fez um número de gols num ano, no outro ano ele vai estar buscando um pouco mais. Então, mas eu considero sim um time altamente responsável e dedicado ao cliente, tá? Eu considero isso com total, sem dúvidas. E sucesso pra mim, cara, sucesso pra mim é transformar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais no teu dia a dia, sabe? Porque assim, como eu te falei, a gente lida muito com a venda, mas assim, cara, o que pro cliente, sem dúvida, mas o corretor, que às vezes sai de casa, a gente tem um número hoje lá, um número maior de mulheres, né, do que homens trabalhando na equipe. Tem um episódio que tem um corte meu que rodou e eu recebo mensagem até hoje, que eu falo, né, cara, uma das minhas metas aqui no Sucesso de Vendas é encher essa mesa de mulher aqui, porque a gente precisa delas, né? Cara, só mercado. Lá do time lá, são hoje lá 7, se não 5, 6, se eu não tô enganado, tá? De mulheres ali altamente capazes, né, de cumprindo sua função, assim. Então... são muito mais disciplinadas que nós, são muito mais organizadas que nós, né? Tem suas intempestividades momentâneas, às vezes, mas, cara, o meu time também, 50% do meu time é mulher. Pois é. E assim, sucesso, cara, é quando tu vê que as pessoas estão conseguindo se desenvolver profissionalmente, financeiramente, levando uma qualidade de vida melhor para dentro de casa. Tá? Pouco se fala disso no mercado imobiliário. Pouco se fala. Que bacana. Bom, cara, quero te agradecer pelo papo. Vou te deixar aqui para tu fazer as considerações finais e desde já te desejar muito sucesso. Que Obrigado. A Cube continue crescendo até o tamanho que tu quiser que ela seja. Sim. Né? Que não é isso que vai limitar o potencial, o teu potencial e o potencial das pessoas, mas que principalmente, cara, que vocês sirvam de exemplo, de espelho para que outros empreendedores, para que outros corretores, para que outras pessoas do mercado imobiliário vejam que com uma visão de médio para longo prazo a gente pode construir coisas consistentes, que nos fazem bem, que nos beneficiam em todas as outras áreas da nossa vida, não só no bolso. Sim. Então, fica à vontade aí para te despedir da nossa audiência. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, o teu convite, Matheus. E agradecer toda a nossa estrutura da Cube, os parceiros também que fazem lá o dia a dia, né, as empresas que são nossas parceiras lá terceirizadas. Agradecer a cada uma das pessoas que trabalham conosco lá e que assim também acreditam às vezes naquelas estratégias que no início parece que nunca vi isso acontecer, mas assim, então o pessoal que vai no dia a dia, que faz a coisa acontecer, eu acho que isso é fundamental. Agradecer também aos parceiros lá que são os coordenadores de venda, com quem a gente tem contato quase que, né, semanalmente, assim, confiam muito no trabalho que a Cube tem feito.
E acho que é também agradecer a Deus, né? Porque empreender no Brasil, né? Todo mundo sabe que tem as suas complexidades, mas a gente conseguindo no dia a dia deixar isso mais saudável, né? E com responsabilidade. Agradecer aos nossos clientes também que confiam, né? A gente tem hoje um número grande de clientes, para não dizer assim 100%, para não ser taxado assim, não, tá jogando um número, mas assim, a gente tem um número altíssimo de satisfação nos negócios que a gente faz, altíssimo, porque tem toda essa questão, essa concepção de trabalho, né, criada lá no início. Então, acho que é isso. Então tá bom. Muito obrigado de novo. Para ti que ficou com a gente até aqui, muito obrigado também. É um prazer ter um pouquinho do teu tempo dedicado àqueles conteúdos, aquelas informações que a gente busca construir, desenvolver e passar através do Sucesso de Vendas, né, que é o nosso podcast aqui do mercado imobiliário. Tá certo? Até uma próxima e não esquece, hein? Ativa o sininho que toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo no ar. Valeu!